Olá, tudo bem, pessoal do quarto ano? Aqui é a Prof. Rafa e hoje então a gente vai dar início a mais uma aula de arte. Pessoal, para a gente começar a aula de hoje, a gente vai rever um pouquinho do conteúdo que nós estávamos vendo nas aulas anteriores. Então, nós vimos nas aulas anteriores alguns artistas que trabalhavam com formas geométricas em seus trabalhos, e nós relacionamos então o trabalho desses artistas com alguns jogos visuais. Jogos estes que nós elaboramos alguns, né? Então a gente fez lá um jogo com recortes de papéis, inspirado na obra do artista Malevich. Trabalhamos também com a obra do Joaquim Torres Garcia, aquele artista que trabalha com triângulos, retângulos e as cores primárias. E nós então associamos o trabalho dele a um jogo chamado Tangram. Na aula passada, eu pedi para que vocês elaborassem uma imagem inspirada nas ilustrações do Wall-E, aquele bonequinho que nós precisamos encontrar no meio de uma cena, né? Então, era um jogo visual que trabalha com a percepção, né? A gente precisa estar concentrado com a observação. E aí, pessoal, na aula de hoje, vocês podem abrir a apostila de vocês lá na página 19. A gente vai falar um pouquinho sobre a cultura africana. Sim. E por que a gente vai falar sobre a cultura africana, Prof. Rafa, se a gente tá falando de jogos? Porque um dos primeiros jogos de tabuleiro que nós conhecemos na história, ele é de origem africana. Foi encontrado lá na Nigéria há muitos e muitos séculos atrás. E o nome desse jogo é Mancala. A Mancala é um jogo que trabalha com peças, né? Que na verdade são sementinhas e com tabuleiro. Então, é um tabuleiro que tem alguns espaços vazios e esses espaços, então, são preenchidos com essas sementinhas. E você precisa estar atento à contagem dessas sementinhas. Então, é um jogo que se assemelha muito ao jogo da dama, é um jogo de estratégia, é um jogo que você precisa estar bastante concentrado. E ele tem origem lá na África. E aí, gente, quem se interessar pelo jogo da Mancala, pode dar uma olhadinha lá no Google. Existem muitas explicações a respeito desse jogo lá no YouTube. Existem vídeos ensinando a gente a jogar ele, inclusive a produzir a própria Mancala, que é uma ideia bem bacana para vocês aí que estão em casa, em quarentena, né? Então fica uma dica aí legal. E aí, hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura desse povo africano, que é uma cultura tão rica. E é uma cultura que está muito atrelada à nossa cultura também, né? Porque os africanos, eles vêm para o Brasil também há séculos atrás. Junto com os colonizadores franceses, eles chegam aqui e eles trazem a magia dessa cultura deles, que é tão rica em diversos aspectos. Então, a gente tem um pouquinho da cultura africana na nossa comida, nas religiões, nas roupas, na estética. Então, é uma cultura muito interessante, certo? E tão importante quanto qualquer outra cultura que a gente possa estudar, tanto a oriental quanto a ocidental. Então, a cultura africana, ela carrega consigo uma riqueza muito grande no que diz respeito às estampas. Os africanos, eles produziam as suas roupas, as suas estamparias, utilizando-se de cores muito fortes, vibrantes, e também de formas geométricas abstratas, padrões geométricos, que são muito interessantes. E aí, eu gostaria que vocês pesquisassem um pouquinho a respeito dessa cultura, da cultura africana e da estética dessa cultura, certo? Para falar um pouquinho mais dela, existe algo que chama muita atenção, né, dentro dos costumes dos africanos e dentro da história deles, que são as máscaras.
As máscaras africanas, elas são conhecidas no mundo todo e elas, durante toda a história, foram inspiração para muitos artistas, principalmente os artistas modernos na Europa, como Pablo Picasso, Henri Matisse. Eles ficavam enlouquecidos com aquelas máscaras maravilhosas talhadas pelos africanos. E aí eles se inspiravam naquele trabalho e produziam a sua arte. Então eles traziam um pouquinho dessa estética para o trabalho deles. É possível a gente observar em muitos trabalhos desses artistas essas referências, né? Como na pintura Demoiselles d'Avignon do Pablo Picasso, que a gente vê algumas moças e aqueles rostos meio cubistas, meio pontiagudos, eles são todos inspirados nas máscaras africanas. Essas máscaras, elas serviam tanto para enfeitar quanto para serem utilizadas em rituais. Não se sabe ao certo, porque elas vêm de muitos e muitos séculos atrás, em que tipo de rituais especificamente elas eram utilizadas. Mas a cultura africana é uma cultura muito espiritualizada. Então eles têm uma ligação muito forte com o espiritual, com o religioso. E aí essas máscaras, elas aparecem então em cerimônias de nascimento, de morte, de colheita. Então a gente percebe que é um adereço que eles usavam e que eles carregavam uma forte influência para eles dentro das regiões da África, certo? E aí, pessoal, agora que a gente conheceu um pouquinho dessa rica cultura africana, eu gostaria que vocês pesquisassem aí na internet algumas imagens de máscaras africanas para vocês se inspirarem para a atividade que eu vou pedir hoje. Então hoje eu gostaria que vocês fizessem um desenho e esse desenho eu gostaria que vocês fizessem inspirado nas máscaras africanas, certo? Então vocês vão dar uma pesquisadinha aí no Google, máscaras africanas, e aí vocês vão ver uma infinidade de imagens, certo? E aí vocês vão criar a máscara de vocês, tá bom? Essa máscara, ela pode ser desenhada num papel sulfite, então vocês vão centralizar esse desenho e vão desenvolver essa máscara, pensando nesses padrões geométricos, nessas questões que os africanos falavam através da arte, né, sobre a etnia deles, a força que tem essa cultura, as cores vibrantes, né? A gente vê muito azul, muito amarelo, muito vermelho. Então vamos tentar se inspirar nessas cores. A prof vai deixar aí no final do vídeo algumas imagens para vocês se inspirarem. E eu espero que vocês tenham gostado da aula.